Caminhando com Jesus. Bom dia, família! Maranata! Bora, vem, Senhor Jesus! Muito bom dia, família! Hoje, vamos ver aqui que dia é hoje. Com certeza, dia 15 de outubro de 2025. Agora são 15 para as 6 da manhã. A natureza, mais uma vez, guiada pelo amor de Deus, a sua misericórdia, a sua piedade, seu carinho, o seu imenso e infinito amor, nos presenteia hoje mais uma alvorada dos anjos, desse belíssimo nascer do sol. E neste dia maravilhoso, pedimos também a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Misericórdia que o Pai e o Filho nos enviem a vossa misericórdia, Senhor. Envie-nos o vosso Espírito Santo para que sejamos iluminados, guiados, ensinados, envolvidos no seu amor. Iniciamos as nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, defendei-nos com o vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Deus os submeta, instantemente vos pedimos a vós, ó príncipe da milícia celestial, e pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão do meu guia. É mal o que tu me ofereces. Beba tu mesmo o teu veneno. Mais uma vez, muito bom dia, família. Estamos aqui falando diretamente da cidade de Matinhos, no estado do Paraná, no Brasil, nesse ponto que foi escolhido por Deus, o qual nós denominamos a Torre de Vigia do Sentinela do Atalaia. Isso mesmo, guiados neste amor, inspirados no amor de Jesus Cristo, iluminados pelo Espírito Santo, calcados na palavra de Deus, justificados pela sua palavra
e vivificados pelo Espírito, vendo com os olhos espirituais, não vendo pela carne, e sim como a palavra de Deus nos ensina, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os espíritos malignos que andam procurando perder as almas. Então vivemos uma batalha espiritual. Tudo tem uma origem, tudo tem um começo. E o homem sempre em busca da sua origem, ele, de maneira incessante, ele quer saber, ele quer entender, né? E fica encontrando respostas para perguntas simples: de onde nós viemos e para onde nós iremos. Essa é a busca constante do homem, aonde, levados por esse espírito de desbravamento, de descoberta, de pesquisa, de investigação, o homem, na sua inquietude interior, continuará sempre buscando essas respostas. Isso nos mostra claramente que nós temos um raciocínio, uma condição intelectual, né, acima de qualquer vida animal neste planeta, que transcende a ciência natural das coisas, pois pela ciência natural, né, seríamos dentro da ânima, né, das coisas, uma alma mineral, uma alma vegetal, ou no máximo uma alma animal, né? Nós somos animais, criaturas animais. Então veja, mais a racionalidade humana possui também uma alma. E essa alma chama-se alma racional. O homem, sem se dar conta, já está transcendendo a maneira que ele começa a buscar, pensar, né? Se penso, logo existo. Bom, se eu existo, a filosofia vai querendo encontrar respostas para essas questões que são inerentes dessa realidade humana dentro da sua condição racional. Então, dotados desta alma racional, somos as únicas criaturas e possuímos um espírito. E esse espírito nos é concedido, é gerado Deus pelo Espírito Santo, e esse espírito retornará a Deus. O espírito é gerado no momento da concepção, quando ocorre a fusão dos núcleos, dos gametas carregados com seus códigos genéticos, com a carga masculina e a carga feminina, os núcleos se fundem. No momento da fusão, há uma centelha ali, e essa centelha, sim, é o princípio da vida, é a alma que Deus gera, é o milagre da vida sendo estabelecido no momento da concepção, aonde dois serão uma só carne.
E não separe o homem aquilo que o Deus amou. Então não matarás. Não matarás. Quinto mandamento. Então, dentro das leis de Deus, o quinto mandamento, não matarás. Ora, se temos a nossa origem, voltando na origem, tudo tem uma origem. Dentro desse campo filosófico, vamos aplicar então um pouco de teologia, o estudo sobre Deus. Então, estaremos caminhando com Jesus nos seus ensinamentos, no seu aprendizado, de uma consciência, o que é viver, o que é esta vida, o que realmente ela representa para nós, o que realmente ela significa para nós, como devemos caminhar, o que devemos observar, estarmos atentos. Então, por meio da oração, do conhecimento, do reconhecimento, Deus vai nos esclarecendo, vai nos dando a certeza de que Ele nos ama infinitamente, nos perdoa caridosamente, misericordiosamente, ao ponto de se fazer carne e vir habitar entre nós. Então, o Senhor Altíssimo Deus se fez carne, de maneira humilde, simples, amorosa. Um amor desinteressado, gratuito, aonde, dentro de toda a sua condição, capacidade, abandonado das coisas do mundo, então se fez o menino Jesus, o menino Deus, foi ensinado pelo seu pai, São José, nas expressões mais lindas de ingenuidade, inocência, pureza, uma coisa maravilhosa. São as iconografias de São José, as representações artísticas de São José segurando os livros, o menino Jesus. Então, são meditações. Viemos a meditar a nossa vida, a nossa origem, o nosso seio, o que isso significa, o que isso representa, qual é o sentido, qual é a importância. E tudo começa na família, na união, no conjunto, no seu círculo afetivo, sentimental, emocional. E isso começa na família. Onde? O pai, a mãe e o filho. E isso vai se reproduzindo
simultaneamente, sucessivamente, ao longo da história. Então temos, sim, sempre um núcleo familiar. E começa lá, na fusão dos núcleos dos gametas, né? DNA, os códigos, as cargas genéticas, onde a mulher, o XY, e o homem, o XX, se fundem com as suas heranças genéticas, todas as informações cromossômicas. Então, temos essas informações ancestrais, milenares, em toda a nossa estrutura orgânica. Vamos além da criatura animal. Nós temos uma alma racional. Então, revendo, existe na criação de Deus uma alma para as coisas do reino mineral, uma alma mineral. Do reino vegetal, uma alma vegetal. Do reino animal, os animais, possuem alma. Uma alma animal. E o ser humano, uma criatura racional, possui uma alma racional e mais um elemento que os outros não possuem, que é o espírito. O espírito nos confere a racionalidade, o entendimento. É uma vida entre parênteses, uma vida imortal, pois ela poderá também chegar ao fim. Mas sim, o nosso espírito, em tese, seria imortal. Fomos criados assim para viver a imortalidade. E podemos alcançar a imortalidade ressuscitando desta vida na dimensão divina do reino de Deus para a vida eterna, junto do Pai. A grande família celestial no reino de Deus. Então, temos esse percurso, temos uma origem, temos uma razão, um significado e um sentido da vida. É vencermos em nome de Jesus. Essa é a nossa grande missão. Vencer as dificuldades em nome de Jesus. Em nome de Deus. Então, está Mateus, vivi e venci, completei a corrida, guardei a fé, guardei a fé. A fé é a certeza em algo que se acredita. Então eu tenho fé. Fé de que tudo vai dar certo, fé de que Deus está sempre me acompanhando desde antes do meu nascimento, pois eu venho a nascer no momento em que eu saio do ventre materno, eu começo a vida neste plano, mas na verdade eu já estou vivo desde antes. Desde o momento da concepção, antes do meu nascimento, antes de eu nascer, eu já estava vivo.
Eu apenas estou nascendo após de ganhar vida. Então, a vida através do pai e da mãe, os dois se juntarão e serão uma só carne. Este é o milagre da vida. Então, dotados dessa alma misericordiosa, piedosa de Deus, alma racional, dotado de um espírito, acompanhado da realidade, da dimensão angelical, eu posso dizer, a minha alma brilha. Sim, a minha alma brilha. Agora a minha alma brilha em companhia dos anjos, pois persistimos, somos resilientes em andar no caminho da santidade. Temos que andar no caminho da santidade. A santidade é o reconhecimento do que é certo e do que é errado, andar apenas o caminho do que é certo. Então caminhamos com Jesus. Vamos caminhar, Jesus. Sim, Jesus está aqui nesse momento. Então vamos caminhar com Jesus. Para caminharmos com Jesus, precisamos ter esse encontro com Jesus. E esse encontro é uma coisa maravilhosa, cheia de amor. É a constatação da presença de Deus, da sua realidade, junto de nós, sendo formado em nossos corações este encontro com Jesus. Precisamos ter esse encontro com Jesus e não aquele encontro de 5 minutos, né? Você encontra no trânsito, na pressa do dia a dia, dos seus afazeres. Oi, como vai? Tudo bem? E segue seu caminho. Ah, Jesus, hoje eu estou ocupado. Não. É um encontro permanente. Tem que ser permanente. E a grande verdade, por quê? Porque todo aquele que se encontra com Deus não sai mais de perto dele. Então, este é o encontro com Jesus. Se nos encontrarmos com Jesus, para definitivamente estabelecermos essa união, esse laço afetivo, sentimental, amoroso, que nos é familiar. Olha que coisa linda. O nosso Deus que nos criou, se fez carne, habitou entre nós, nos deu uma mãe, nos dá um novo caminho, uma nova origem, um novo sentido, uma nova oportunidade, uma nova chance para termos esse encontro definitivo com o Pai. Pela sua intercessão, Ele se faz carne, intercede por nós, pois ninguém irá ao Pai senão por meio do vosso amado Filho. Passaremos todos pela cruz. Esse é o sentido único, a razão da nossa vida e da nossa existência. Somos frutos do amor de Deus, que nos criou. Está na perfeição da criação de todas as coisas.
do primeiro ao sétimo dia. O sétimo é o dia da perfeição, onde Deus descansa, admira, contempla a sua criação. Mais tarde se faz carne para nos resgatar mais uma vez, mais um voto de confiança daquele que ele tanto ama, daqueles, aos quais ele tanto amou e ama, e amará eternamente. Então, a nossa alma poderá viver na eternidade. Se pelo homem toda a humanidade cair, também, por meio de um só homem, toda a humanidade será salva. Podemos ter esse encontro com Jesus, aprendendo, sendo guiados, amados, ensinados, amparados por meio de uma intercessora que intercede por nós, que conhece Jesus melhor do que qualquer pessoa que possamos imaginar, também carne e osso, como nós. Sim, a sua mãe, a nossa mãe, eis a minha mãe, eis aí meu. Aonde dois se unirão e serão uma só carne. Não, dois, um. E não separe o homem aquilo que Deus uniu. Nossa Senhora está unida. Não separe. Então, se por meio de um homem a humanidade caiu, por meio também de um outro homem a humanidade foi salva, por meio de uma mulher a humanidade caiu, e por meio de uma mulher também a humanidade será salva, conduzida à salvação. Pois a mãe que intercede por nós, que conhece o filho melhor do que ninguém, nos ensina a amar o seu filho. Temos uma nova mãe, temos uma nova chance, um novo caminho. Lá no princípio, a primeira origem ancestral que nós temos foi substituída por uma nova oportunidade. Então Deus refaz, Ele começa, Ele termina e inicia novamente. Essa é a misericórdia de Deus. Ele dentro desta eternidade, Ele pode iniciar, terminar e iniciar. Termina e inicia. Então, temos uma nova mãe, uma nova origem. Agora, Maria, Ave Maristela.
Então pedimos pela alma de Cristo, lavai-me, guardai-me, escondei-me nas vossas chagas. Lindíssima oração. Então temos uma nova mãe, Maria, que nos ensina a amar, a conhecer, a entender, a perceber, a termos esse encontro com Jesus. O primeiro encontro que a humanidade teve com Jesus, quando se faz carne no ventre de Maria. E após 9 meses, ele nasce. Maria foi anunciada pelo anjo Gabriel. Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres. E Maria, mais tarde, vem anunciar o Magnificat. O Senhor fez em mim maravilhas, e agora em diante serei conhecida pelas maravilhas que o Senhor fez em mim. Então, Senhor, Maria nos ensina, eis-me aqui, eis aqui o vosso servo, faça-se em mim segundo a tua vontade. Em Maria foi gerado Jesus Cristo por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo gera em Maria Jesus Cristo. Maria intercede por nós, junto com o Espírito Santo, a fim de que Jesus seja formado em nossos corações. Sim, Jesus, uma vez que gerado, não pode ser gerado novamente, pois é ressuscitado. Jesus está ressuscitado. Vive entre nós. Então temos esse encontro com Jesus por meio de Maria. A misericórdia de Deus, por amor do Espírito Santo, ser formado em nossos corações. Sim, onde está Maria, o Filho vem. Apresentamos a Jesus, a sua mãe, em nossos corações. Aprendemos como bons filhos os ensinamentos da mãe. Pois um bom filho sempre faz o que a mãe pede. A mãe é o exemplo da família. Sim, ela é intacta, ela nos dá a vida. Incólume, imaculada, é o símbolo de pureza, de virtude. Eis a nossa mãe, é o nosso exemplo, é a nossa pilastra basilar, o nosso norte, e aponta o nosso caminho. É o exemplo de virtudes da nossa vida, junto com o Pai, genitário, inocente. Então temos o exemplo da família da mãe, do pai e do filho, que com o Espírito Santo tornam-se uma só carne. E não separe o homem aquilo que Deus uniu.
Então temos esse encontro com Jesus. Através desses exemplos, do Pai, da Mãe, iluminação do Espírito Santo, nos fortalecendo dentro para fora, o nosso espírito curando as doenças, as cegueiras espirituais, para que possamos enxergar a luz, uma vez que ganhamos novamente a clareza da visão espiritual, começamos a enxergar a luz que nos conduz, que nos guia, que nos ilumina até este encontro com Jesus. E todo aquele que se encontra com Deus, com Jesus, permanece do Pai e o Pai permanece para sempre. Para sempre. Pois ali está estabelecida também uma união paterna. Então temos essa missão de aprender, de voltar à casa do Pai. Olha, o filho pródigo, né? Aonde o amor do Pai permanente, sempre aguarda o retorno do filho de braços abertos. Então, nascemos, crescemos, amadurecemos e vamos pelo mundo. E nos demos conta de que estamos no caminho errado. Fizemos tudo errado, gastamos aí pelo mundo, gastei tudo, joguei fora, desperdicei minha vida, minha juventude, minha herança, tudo. E fui retornar para a casa do Pai. Retorno à casa do Pai, o irmão não quer. Mas o Pai, na sua sabedoria, não. Eu amo todos os meus filhos da mesma maneira. Nada impedirá esse retorno. Porque o Pai é amor, é misericórdia, é piedade, é caridade, é afeto, é compromisso. Assim é Deus, é uma parábola maravilhosa de justiça, aonde Ele nos diz que todos os seus filhos são muito bem-vindos e aguardados ansiosamente com o regresso ao lar. Então podemos voltar para a casa do Pai, pois lá não existe orgulho, não existe soberba, não existe prepotência, egoísmo, mesquinharia, né? Não. Lá é a humildade, é o amor, a caridade, a compaixão, a misericórdia, a piedade, o amor em si, na sua mais sublime condição. Então é isso, amados irmãos e amadas irmãs. Vamos fazer essa caminhada com Jesus, esse encontro com Jesus, essa união, pois já está estabelecido aquilo que Deus une, homem nenhum separa, os dois serão uma só carne. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a sua vontade. O caminho da santidade, tudo o que a mãe pede, um bom filho faz. O que a mãe nos pede, qual o exemplo que nós temos de vida? Qual é o nosso intercessor? Quem intercede por nós? Qual o maior exemplo de pureza, de virtude, de sabedoria, de paciência, de condição? Mais amada de Deus, a mais protegida de Deus,
assunta aos céus, que nos ensina de maneira humilde, se apresenta, nos ama e roga incessantemente por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvintes. E depois desse desterro mostrando, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas. Salve, Regina. Mate. Vai ter camamos, Jesus se lembra. Depois eu vou lembrar, eu achei um momento que eu coração. Mas é isso, nos colocamos ao serviço da Mãe. Sim, queremos servir ao Senhor. Servir, estamos prontos para o serviço. Servir a Deus e não fazer de Deus a nossa lâmpada mágica. Não, Deus não é uma lâmpada mágica. Deus é nosso Criador, é misericórdia. Temos um sentido maior na vida para aprendermos com a perfeição. Olha, só no caminho da perfeição você pode realmente estabelecer esse contato e viver a harmonia entre as coisas dentro dessa grande mecânica quântica celestial da organização do universo, aonde a ordem de todas as coisas está estabelecida e não entra em colapso. Isso é a perfeição. E a perfeição você vai encontrar através de bons exemplos. A mãe, o pai, o filho é a representação, a expressão final desse conjunto de coisas, o qual vem aprender e andar neste caminho. Então, através de bons exemplos, assim a humanidade ganha uma oportunidade de se redimir. Seu pecado original, sim, trazemos conosco, sim, pelo erro dos antepassados. Mas que culpa tem o eu, se o problema foi com Adão e Eva? Temos um pecado ancestral. Bem, ali existe uma fresta, uma passagem, um caminho por onde vem o pecado. Então, nesse caminho foi fechado, foi selado. A humanidade foi passando por um processo de recuperação, restauração, de reciclagem, aonde houve, então, a formação, o estabelecimento de dois novos geradores da nossa existência. Então agora viemos da Mãe, Maria, e do vosso amado Filho, Jesus. Então fomos tirados, puxados de baixo para cima. Temos um hábito, um ânimo. Deu uma ânima. Salve Maria, Mater Dei. Salve Regina Maria. Mater Misericórdia. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Agora. Mas então é isso, amados irmãos e amadas irmãs. Vamos caminhar com Jesus. Mas para caminharmos com Jesus, precisamos ter esse encontro com Jesus e aprender com Jesus o que Ele quer, o que Ele nos ensina. Jesus, se Ele quisesse esconder a mãe, Ele
não teria vindo de uma mãe. A mãe não seria nunca apresentada. Então temos sim a apresentação, a confirmação de Maria, mãe de Deus. E é um exemplo sim a se seguir. Que coisa maravilhosa, podemos até dizer que trago no meu DNA todas essas informações genéticas, inclusive do convívio com Jesus. Então cai por terra toda a descrença, toda a falsidade, toda a armadilha do inimigo para tentar nos afastar da luz. E caímos em trevas, pois essa é a astúcia do danado, né? Nos desviar do caminho de Deus. E Santo Agostinho tem uma frase clássica que eu gosto muito, né? E é mais fácil perdoar aquele que falsifica a moeda do rei do que aqueles que desviam os filhos de Deus do caminho da salvação. É mais fácil perdoar aquele que falsifica a moeda do que aqueles que desviam os filhos de Deus do caminho da salvação. Pois esses que desviam os filhos de Deus do caminho da salvação jamais serão perdoados. Jamais. Então cuidado, minha gente, com as pedras de tropeço no meio do caminho. Todo aquele que anda em companhia do Espírito Santo é tocado por Deus e Deus revela a verdade. Você vai enxergar com os seus próprios olhos a realidade. Então, vamos viver uma vida santa, caminhar com Jesus, ter esse encontro com Jesus e estabelecer isso na nossa família. Pois a presença de uma pessoa que vive dentro da obediência irradia em toda a sua família. Então, se você tem um ente querido passando por dificuldades, reze por ele. Está na oração do Pai Nosso, né? Comece a perdoando e pedindo perdão pelos seus erros. Isso estarmos também no caminho do encontro com Jesus. Olha que coisa linda. Viu, Denise? Olha lá. Passou. Passou uma revoada de pássaros laranjados. Bom, então, amados irmãos e amadas irmãs, hoje é coisa de pouco. Mas essa é a verdade. Então vamos caminhar com Jesus. Vamos ter esse encontro com Jesus. Que a paz e o amor da parte de Deus Pai e da parte de Deus Filho, por meio do Espírito Santo, esteja sempre com todos nós. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Estamos apenas começando. Diretamente da Torre de Vigia do Sentinela Natalar. Estamos sempre vigilantes, caminhando com Jesus.